Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir. Vocês estão me escutando? Ok? Tá. Vamos abrir no livro de Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Amém? Ageu, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temam. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Aqui nós temos a segunda mensagem que Deus traz ao povo através do profeta Ageu. E nós, na semana passada, iniciamos o estudo da primeira parte, que nós vimos que é um encorajamento de Deus para o povo. O povo havia recomeçado a reconstrução do templo, e eles, depois de um mês de trabalho, eles estavam desanimados. Então Deus levanta o profeta Ageu para falar e encorajar o povo a continuar na construção. E a gente dividiu esse encorajamento em duas partes. A primeira parte, que nós vimos semana passada, que vai do verso 1 até o verso 5, é o encorajamento com a perspectiva presente. Por que essa perspectiva presente? Porque a segunda parte, que é o que nós vamos ver hoje, que vai do verso 6 ao verso 9, ele é o encorajamento com a perspectiva futura, no sentido de que Deus vai falar mais sobre o que Ele vai fazer nesta reconstrução, ou para essa reconstrução, ou a partir dessa reconstrução. Então, nós vimos semana passada que a reconstrução ela já havia começado, e essa profecia, essa mensagem ocorreu trazendo para o nosso calendário, 17 de outubro de 520. Nós vimos porque havia a necessidade de encorajamento, devido que era um mês de festividade, que era o mês mais festivo do calendário hebraico, e por causa disso o povo estava triste, porque era o mês mais festivo, só que a realidade deles era difícil e não era compatível com a festividade. Então, por causa disso, o povo estava desanimado. Então, e também nesse mesmo mês, nesse mesmo dia, há cerca de 4 séculos para trás, havia sido a dedicação do primeiro templo. Então tudo isso tinha um peso memorial muito forte no povo, e o povo estava desanimado, porque eles estavam comparando o templo que eles estavam reconstruindo naquele dia com o templo de Salomão. Então,
Diante disso, Deus vai fazer algumas perguntas retóricas para o povo e vai dar 3 imperativos. Deus vai dizer para eles serem fortes, no versículo 4. Deus vai dizer para eles trabalharem, também no versículo 4. E vai terminar a mensagem, essa primeira parte, dizendo: não temam. Certo? E a partir do verso 6, percebam que o verso 6 começa com um pois. Ou seja, Deus havia falado: não temam. Pois, ou seja, aquilo que Deus vai falar daqui para frente é um motivo, seria a razão de por que eles não deveriam temer. Então, não temam. Aí, pode ser que o povo pudesse perguntar: por quê? Aí agora, Deus vai falar: pois, porque, assim diz o Senhor. E qual é a mensagem que Deus traz? Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar céu, terra, mar e terra seca. À primeira vista, a gente não consegue entender muito essa relação de não temer com o que Deus diz aqui no verso 6. Que ele diz que vai fazer abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Só que no início Deus fala: ainda uma vez, dentro em pouco. Ou seja, Deus, o que é que isso significa? Que ainda uma vez significa algo que vai ser feito novamente. Quando a gente diz: olha, digamos que o irmão Elton, ele foi para João Pessoa fazer um exame. Um exemplo, certo? Ele foi para João Pessoa fazer um exame. Aí ele retornou, tal, fez o exame. Aí ele chega e um amigo seu pergunta: e aí, como é que foi o exame? Não, deu tudo certo, mas eu ainda vou precisar ir outra vez lá para fazer outro exame ou um complemento, alguma coisa assim. Quando ele fala ainda uma vez, ele está dizendo que ele vai fazer algo que ele já fez, né? Ou seja, ele vai fazer novamente aquilo, esse trajeto de ir para João Pessoa. Então, trazendo aqui para o contexto de Ageu, quando Deus fala ainda uma vez, ele está dizendo que isso que ele vai fazer, ele já fez no passado. Quer dizer, ainda uma vez, outra vez, só que isso vai acontecer rapidamente, porque ele diz ainda uma vez, dentro em pouco. Algumas traduções trazem dentro em pouco tempo, ou em pouco tempo. Ou seja, Deus vai fazer em pouco tempo, brevemente, Deus vai fazer algo que ele já fez no passado. E o que é que ele vai fazer que ele já fez no passado e que ele vai fazer em pouco tempo? Abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. E quando foi que Deus abalou estas coisas? Até esse momento, a imagem principal que o povo tinha, e novamente está diretamente relacionada com a festa dos tabernáculos que estava sendo comemorada naquele momento, a figura ou a imagem, se a gente pode trazer assim, mais próxima, mais vívida na mente do povo era a da revelação de Deus no Monte Sinai. Então, para a gente ver isso, a gente vai voltar para Êxodo, capítulo 19. Êxodo capítulo 19, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 19. Êxodo 19, a partir do 16, diz assim: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte. E muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Ou seja, aqui nós temos o momentos antes de Moisés subir ao Monte Sinai para receber a revelação da lei.
Então, e aqui é relatado que todo o Monte Sinai fumegava e tremia. E o Monte Sinai, ele tem um debate acerca de qual localização precisa dele, mas o mais aceito da história é que ele não era só um monte, eram alguns montes juntos, tipo uma espécie de cordilheira. Não era um monte específico, eram alguns montes. Então, essa estrutura, essa terra, tremia e fumegava diante da manifestação da presença de Deus. Então, quando Deus diz que vai fazer abalar lá em Ageu, Deus está dizendo que Ele vai demonstrar o seu poder sobre o céu, a terra, o mar e a terra seca. E que esse conjunto dessas quatro coisas, céu e terra denotam o cosmos, o universo. Mar e terra seca denota essa parte aqui de baixo, abaixo do firmamento. Então Deus vai dizer que vai abalar toda essa estrutura. Ele vai demonstrar a sua soberania sobre todas estas coisas, sobre toda a criação. Mais uma vez, em breve. Só que isso tem um objetivo. E agora a gente vai voltar para Ageu, porque no versículo 7, Deus diz que Ele vai fazer abalar estas coisas, mas Ele também vai fazer abalar todas as nações. E o resultado, e esse abalo de todas as nações é o resultado do abalo que Deus vai fazer em toda a criação. Então Deus vai abalar toda a criação, Ele vai demonstrar mais uma vez a sua soberania sobre toda a criação, e isso vai resultar num abalo das nações. Certo? Então Deus está dizendo ao povo: não temam, porque eu mostrarei a vocês que eu sou soberano sobre a terra, o céu, o mar e a terra seca, e sou também soberano sobre as nações. Mas, tudo bem, até agora nós entendemos que Deus vai fazer isso. Mas como é que isso se dava diretamente com o contexto do povo? Porque o povo estava desanimado. Então, de alguma forma, isso iria resultar em um benefício real para aquele povo, de encorajamento na reconstrução do templo. E o resultado disso é a segunda parte do verso 7, onde Deus diz: as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. O resultado deste abalo, o resultado dessa manifestação do poder de Deus é que as coisas preciosas de todas as nações virão. Virão para onde? Virão para o templo. E aqui existe essa passagem do verso 6 ao verso 9, já vou adiantar, ela tem muito debate sobre o significado dos termos. Porque a depender da maneira como a gente interpreta cada um desses termos, a gente vai tender o entendimento da passagem para um lado ou para o outro, certo? E então, ao longo da nossa manhã, a gente vai ver muito duas formas de entender cada passagem, sempre um comparativo, e aí, a partir dessas duas formas, a gente vai traçar e ver, junto com o contexto de todo o livro e de toda a Bíblia, qual é o significado correto, certo? Eu achei essa estratégia, às vezes ela é um pouco confusa, mas é melhor porque quando a gente vai pesquisar na internet, a gente vai encontrar muita coisa, principalmente sobre essa parte aqui do livro de Ageu. E às vezes a gente pode ficar pensando que aquilo que a gente vê na internet é correto, ou às vezes não é tão correto assim. Então, a gente vai muito fazer essa comparação entre as interpretações ao longo da manhã de hoje. E a primeira está nessa tradução da palavra coisas preciosas, porque algumas traduções trazem coisas desejadas, ou aquilo que é desejado das nações. Então, uma primeira interpretação é que essa expressão, coisas preciosas de todas as nações, significa coisas desejadas da nação, ou
o desejado das nações. Quando a gente escuta esse termo, desejado das nações, a gente lembra de quem? De quem? Do Messias. E aí, alguns comentaristas entendem essa parte como coisas, em vez de traduzir por preciosa, eles entendem por desejada. Então, trazem a tradução para desejado das nações. Virá e encherei de glória esta casa. Só que essa tradução, ela não é muito apropriada para o texto aqui. O termo mais correto é esse que a gente tem mesmo, que é coisas preciosas. E como é que a gente sabe disso? Primeiro, pela tradução direta do termo hebraico, e segundo, porque o que é que as nações têm mais precioso? Eu vou perguntar muito essa manhã, então vocês vão participar muito. Glória a Deus. O que é que as nações, o que é que a gente olha para o mundo e o mundo tem de mais precioso? Que ele considera? Bens materiais. E diante do verso 8, que Deus vai falar sobre a prata e o ouro, a gente entende que essas coisas são de fato as coisas preciosas das nações, e Deus de fato está falando da prata e do ouro. Então, de fato, aqui no versículo 7, não está fazendo referência ao Messias, não está falando referência a Cristo, de que o desejado das nações virá. O entendimento do texto é de que as coisas preciosas, ou seja, a prata e o ouro, virão para Jerusalém, para a reconstrução do templo. Irmão Elton. Ao Messias. O irmão Elton comenta que na versão dele está o desejado em D maiúsculo, né? Apontando realmente para o Messias. E só para a gente entender como é que surgiu essa parte. Obrigado. Como é que a gente pode entender essa parte, né? Porque essa tradução de desejado, ela se deu principalmente por causa da tradução que teve do Antigo Testamento do hebraico, do aramaico para o grego, que é a Septuaginta, certo? Então, na Septuaginta, foi traduzida essa parte como desejado, as coisas desejadas. Então, fizeram esse entendimento aí. Só que, com o passar do tempo, quando a gente volta para o hebraico, os comentaristas explicam que, de fato, o termo mais correto é esse preciosos. E também, tanto pelo ponto de vista do texto hebraico, como também por causa do contexto, do versículo seguinte, que Deus vai falar da prata e do ouro. Então, por causa disso, é mais aceito de que esse termo aí, de fato, são as coisas preciosas. Então, Deus está falando que as coisas preciosas de todas as nações, ou seja, os recursos materiais necessários para a reconstrução do templo, seriam trazidos de todas as nações. Todo mundo, alguém tem alguma dúvida nessa parte? Se alguém tiver. Se não, então, Deus diz, e as coisas preciosas, as coisas que as nações dão valor, os bens materiais de todas as nações virão. Isso se concretizou? Aí a gente vai ver que se concretizou sim. Alguns dias atrás eu recomendei, na verdade, que vocês lessem os livros de Esdras e Neemias, que a gente tinha um apanhado geral, um contexto de como era a situação do povo pós-exílio, certo? E lá no livro de Esdras, vamos voltar para lá, livro de Esdras, no capítulo 5, no livro de Esdras, no capítulo 5, os capítulos 5 e 6, na verdade. Os capítulos 5 e 6 de Esdras vão narrar um momento da história em que o povo de Israel enfrentou grande perseguição ou adversidade por causa dos seus vizinhos, principalmente samaritanos e das regiões ali vizinhas à Judeia, na reconstrução do templo. E por causa do tempo, a gente não vai ler todo o capítulo 5 e 6, mas o que é que aconteceu?
Esdras capítulo 5, versículo 6 diz assim. Perdão, versículo 3. Esdras 5, versículo 3 diz assim: Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: Quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Perguntaram-lhe mais: E quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario, e viesse resposta por carta sobre isso. Então, estes homens, eles viram o povo recomeçando a construção, e eles disseram: quem foi que deu ordem para vocês reconstruir isso? E aí eles escrevem uma carta para o imperador Dario, lá na Pérsia. Eles escrevem uma carta dizendo toda essa situação e perguntando a Dario, inquirindo ao imperador de onde tinha vindo a ordem. E os judeus, aqui nos versos iniciais não fala, mas no decorrer do capítulo 5 diz que eles responderam que eles estavam fazendo isso de acordo com o decreto de Ciro. Lembra de Ciro, lá quase 20 anos para trás? Então, por causa do decreto de Ciro, eles estavam reconstruindo. E aí no capítulo 6 o que é que acontece? O imperador Dario vai e manda buscar nos arquivos lá do império se de fato eles encontravam esse decreto de Ciro. Eles vão procurar nos arquivos lá do império e encontram o decreto de Ciro dizendo que era para o povo reconstruir o templo. Diante disso, o que é que Dario faz? Versículo 6 do capítulo 6. Esdras, capítulo 6, versículo 6 diz assim: Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os Afarsaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê, dia após dia, sem falta, aquilo de que houverem mister, novilhos, carneiros e cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. Até aqui. Ou seja, por causa disso, Dario encontra o decreto de Ciro lá no arquivo, e agora ele escreve um decreto dizendo: saiam daí e permitam que o povo reconstrua. Além disso, ele ordena que dos tributos que são recolhidos daquela região, eles sejam direcionados para que tudo o que seja necessário para a reconstrução do templo seja feito. Além disso, quando Nabucodonosor ele destruiu o templo, ele levou muitos utensílios do templo de Deus para o templo dos seus deuses lá na Babilônia. E esses utensílios, que haviam sido levados para a Babilônia, haviam voltado já com Zorobabel e Josué na primeira volta, certo? Então, aqui, no capítulo 6 de Esdras, a gente tem o cumprimento disso que Deus falou. E de fato foi pouco tempo. Passou-se pouco tempo, porque no versículo 13 do capítulo 6, vai relatar, a partir do versículo 13, a finalização, a conclusão da reconstrução e a dedicação do templo. E isso se dá em 416, ou seja, entre a mensagem de Ageu e o término da reconstrução passaram-se 4 anos. Então, vamos colocar que entre a mensagem de Ageu e o decreto de Dario poderiam ter se passado 1 ou 2 anos. Ou seja, de fato, Deus ele mostrou sua soberania sobre todas as nações dentro de um pouco espaço de tempo.
um ano, no máximo um ano e meio. Ou seja, essa parte aqui de que as coisas preciosas das nações virão, se cumpriu aqui em Dario. E todos os tributos, tudo aquilo que de fato era precioso para aquele povo, a prata e o ouro do Império Persa, veio para Jerusalém para que o templo fosse reconstruído. Então, Deus de fato abalou a terra e o céu. Ele abalou de fato a terra e o céu e mostrou a sua soberania. Ele disse, e isso aqui tem uma implicação muito importante para o povo, porque fez eles observarem, verem que Deus continua cumprindo suas promessas, Deus não mudou, e que também Deus é de fato soberano sobre as nações, porque Ele fez com que o Império Persa designasse ou direcionasse todo o imposto daquela região para a reconstrução do templo. Então, de fato, Deus direcionou as coisas preciosas de todas as nações. E agora, voltando para o livro de Ageu, ainda no versículo 7, Deus diz que, na segunda parte, ele diz: e encherei de glória esta casa. Vocês vão lembrar que semana passada, quando a gente estava vendo o versículo 3, onde Deus fala da glória da primeira casa, perguntando para o povo, as perguntas retóricas, a gente viu que o significado da palavra glória no versículo 3 é glória material, é estrutura, esplendor material, certo? Diante disso, alguns comentaristas entendem que a glória desse versículo 7 aqui também é uma glória material. Por quê? Deus disse que as coisas preciosas, a prata e o ouro das nações, virão para Jerusalém. Então, como Deus havia usado a palavra glória para se referir à glória material no versículo 3, alguns entendem que essa glória aqui que Deus está falando no versículo 7 é a glória material, que as riquezas das nações virão e vão encher o templo com aquilo ali. Todavia, novamente, esse entendimento ele é um pouco equivocado. Por quê? Porque essa junção de palavras, encherei de glória esta casa, nunca é usada para se referir a outra coisa que não seja a glória de Deus. Esse verbo encher, junto com a palavra, ou no mesmo contexto de casa, de templo, e junto com a palavra glória, nunca é usada para outra coisa que não seja a glória de Deus. E a gente vai ver algumas passagens que vão mostrar isso. Vamos voltar agora para Êxodo, capítulo 40. Livro de Êxodo, capítulo 40. O capítulo 40 de Êxodo vai falar sobre o levantar do tabernáculo e a consagração do tabernáculo, certo? Livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 34, diz assim: então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Essa glória é a glória de Deus, enchendo o tabernáculo, certo? Vamos agora, algumas páginas para frente, para o livro de 1 Reis, capítulo 8. Primeira Reis, capítulo 8, versículo 11. Na verdade, o versículo dos versos 10 e 11. 1 Reis, capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 10 e 11. O contexto aqui do livro do capítulo 8 de 1 Reis é a dedicação do templo de Salomão, certo? O versículo 10 do capítulo 8 diz assim:
Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Agora a gente vai para Ezequiel, capítulo 10. Ezequiel, capítulo 10. Ezequiel, capítulo 10, versículo 3, diz assim, versículos 3 e 4. Os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio interior. Então, se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se da nuvem, e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. Novamente, a glória de Deus enchendo o templo. Algumas páginas, vamos para Ezequiel capítulo 43. Ezequiel 43. Ezequiel capítulo 43. A gente vai ler o versículo 5. Diz assim: O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. A partir desses textos, a gente vê que esse termo, encher a casa com glória, ou encher o templo com glória, nunca é usado com referência à glória material, mas sempre fala da glória de Deus. Então, quando Deus fala através de Ageu de que vai encher esta segunda casa com glória, Ele está falando da glória dele, certo? Ele está falando da glória dele, ele vai dizer, eu vou manifestar a minha glória nesta casa. E isso vai ser muito importante quando a gente chegar no verso 9, então fiquem com esse termo, encherei de glória esta casa, certo? Então, a primeira parte desse encorajamento que a gente está vendo, a primeira parte desse motivo de por que eles não devem temer, é porque, mais uma vez, dentro em pouco tempo, Deus iria manifestar a sua soberania sobre todas as nações, sobre toda a criação, e iria fazer com que aquilo que era necessário materialmente, financeiramente, as coisas preciosas das nações, viessem para o templo, para que o templo fosse reconstruído, e que a glória de Deus encheria aquela casa. Então, eles não precisariam temer. Eles não precisavam temer a perseguição dos samaritanos e nem precisariam temer a perseguição dos governadores dessa região aqui, além do Eufrates, como o relato de Esdras fala. Por quê? Porque Deus já havia dito que Ele é soberano sobre todas as nações e que Ele faria com que as coisas preciosas, o ouro e a prata, viessem para a casa dele. E que ele vai encher de glória a segunda casa. Diante disso, no versículo 8, novamente, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem, ou quiser fazer algum comentário, vocês podem levantar a mão, certo? No versículo 8, Deus diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui a gente tem mais um motivo, como eu já havia falado anteriormente, para entender aquele coisas preciosas como, de fato, coisas materiais. Porque Deus está dizendo, eu vou trazer estas coisas preciosas das nações para Jerusalém, para o meu templo. Porque eu sou o Senhor do ouro e da prata. O direito de Deus em abalar as nações e extrair seus tesouros reside no fato de que Ele é dono de tudo. E isso aqui é um dos pontos principais sobre a doutrina da criação. Por quê? Vamos pensar. Por que hoje há tanta perseguição ou tanta aversão à doutrina da criação no mundo? Porque se a gente parar para pensar,
O argumento que o mundo utiliza, sobre que é do ponto de vista da ciência, ele não traz muito sentido. Por quê? Quando eu falo assim, não traz muito sentido, é diante do que eu vou falar, certo? Porque se, digamos que você tem um conhecido, um familiar que é da Umbanda. E ele tem a sua crença lá de que, digamos, o mundo foi criado pelo Deus dele. Isso afeta em algo você? O fato dele dizer que foi o Deus dele que criou todas as coisas, muda alguma coisa na sua vida? Não, porque você sabe que aquilo é errado. Então você simplesmente, você prega, você mostra a sua visão, prega, mas você não vai ficar se preocupando em levantar teorias, muitas teorias. Você vai se preocupar primeiramente em pregar o Evangelho. Ponto. Você não vai ficar levantando teorias sobre a criação para mostrar que de fato a criação foi como a Bíblia diz. Porque você entende que, nós entendemos que o problema principal é o Evangelho. Então, o problema é o pecado. E o Evangelho é o ponto que é a solução para aquilo ali. Mas a gente não fica debatendo teorias de criação com o pessoal da Umbanda. Da mesma forma, se a gente parar para pensar da mente da ciência do mundo, de que diz que o mundo foi criado a partir do Big Bang e da evolução, como eles não acreditam em Deus, e eles também não acreditam que Deus é o Criador, por que perder tanto tempo discutindo com nós, que somos cristãos, acerca disso? Eu tenho certeza que eles têm muita coisa para fazer. Porque, irmãos, isso não é uma questão meramente científica, é uma questão moral. Porque a partir do momento que a gente assume que Deus é o Criador, nós estamos assumindo que Ele tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre nós. E que nós devemos seguir um padrão determinado por esse Criador. Vocês estão entendendo esse raciocínio? De que o fato de crer que Deus é Criador implica necessariamente que Ele tem autoridade sobre todas as coisas? Então, esse é o ponto da ciência. Porque, devido ao pecado, eles vão tentar sempre colocar qualquer outra coisa para fugir desta realidade de que Deus é o Criador. Porque a realidade de que Deus é o Criador vai fazê-los entender e assumir que Deus é a autoridade máxima sobre todas as coisas. O que é que isso tem a ver com Ageu? Deus disse que iria abalar as nações e que iria trazer as coisas preciosas das nações para o templo, para a reconstrução do templo. Alguém poderia levantar o dedo e dizer: que direito esse Deus tem de fazer isso? Por que ele vai fazer isso? E Deus fala no versículo 8: porque meu é o ouro e minha a prata. Todas as coisas pertencem a Ele, porque Ele é o Criador. Todas as coisas pertencem a Ele, então Ele pode manejar da forma como Ele quiser. Eu não posso chegar e manejar os recursos financeiros da irmã Mariana, porque eu não sou o dono dos recursos, ela que é. Agora, eu posso manejar os meus. É por isso que Deus pode manejar os recursos de todas as nações, porque Ele é o dono de todas as coisas. Então, quando Ele chega e diz: meu é o ouro e minha a prata, Ele está exclamando o motivo pelo qual Ele pode abalar as nações e fazer com que elas mandem as coisas preciosas para o templo, porque Ele é o dono de todas estas coisas. Então, Ele administra da forma como Ele quer, e a gente não pode nem levantar o dedo e dizer: mas espera aí, isso aqui é meu. Não. Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Criador, certo? Então, por isso que Ele pode trazer as coisas para a sua casa, porque Ele é o dono do prata e do ouro. Lucas, Oi. uma das coisas que a gente vê é que o homem, quando ele morre, ele tem que deixar aqui. Se a ciência tem como dono o próprio homem, só que na hora da morte o homem deixa tudo, porque não é dele, pertence ao Criador, né?
Amém. No caso, sim. A irmã está dizendo que nem a vida é nossa, certo? É justamente como o irmão Denberg falou. Se essas coisas forem nossas, a gente poderia levar mesmo para qualquer canto, independente de vida ou morte. Então, aqui está o motivo de que porque Deus pode fazer estas coisas. Então, diante disso, nós chegamos no versículo 9. O versículo 9 de Ageu o verso 9 de Ageu é um dos versos, eu tenho certeza, que é um dos versos mais conhecidos da Bíblia. Tenho certeza. Nós temos músicas, pregações, slogan de igreja, tudo isso. É um dos versos mais conhecidos de toda a Bíblia, com toda certeza. Só que, como a gente já viu sobre a questão lá do saquetel furado, ao mesmo tempo que ele é conhecido, ele também é um dos versos mais mal interpretados da Bíblia. O que é que diz o versículo 9 de Ageu? A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, este verso está repleto de debate por causa do que significa o termo glória. Aqueles que acreditam que esse termo representa a glória material, o esplendor, eles defendem que é o mesmo entendimento lá do versículo 3, que Deus falou da glória material, certo? E, de fato, se a gente parar para pensar por esse lado, a glória material desta última casa foi maior do que a da primeira. Por quê? Assim que Zorobabel terminou de construir o templo não se parecia em nada. Quer dizer, eles tinham um layout parecido, a organização, a estrutura era parecida, era semelhante. Só que em termos de glória, em termos de esplendor, de beleza aos olhos, riqueza material, ele não parecia com o templo de Salomão. Porém, com o passar do tempo, a gente já chegando na época de Cristo, 20 anos antes de Cristo, Herodes, o Grande, começou a remodelar esse templo de Zorobabel. Ele fez uma reforma e aí sim, o templo de Herodes era muito maior que o templo de Salomão. E para a gente entender isso, eu trouxe essa figura aqui. Esse quadrado aqui era o templo de Salomão. E esse templo aqui é o templo de Herodes. Os estudiosos dizem que o templo de Herodes era aproximadamente tinha duas vezes o tamanho do templo de Salomão. Então, de fato, se a gente olhar a história, a glória material do templo dessa última casa aqui, em Herodes, lá na frente, quase 500 anos para frente, de fato, foi maior do que o templo de Salomão. Certo? E isso aqui é uma observação importante que eu vou fazer. Era só a parte dedicada aos judeus. Porque o complexo do templo de Herodes era tudo isso aqui. Ó. Aquele quadrado que nós vimos, essa parte aqui, ó, que nós estamos vendo aqui, ela representa só isso aqui. Ó. Aqui tinha um muro, uma parede, que separava. Aqui era a parte dos judeus purificados. E aqui era o átrio dos gentios. Aqui era o pináculo do templo, onde na tentação de Jesus, Satanás leva Jesus para o pináculo do templo. Esse era o pináculo. Ou seja, em termos de glória material, de fato, esta segunda casa, não na época de Zorobabel, mas na época de Herodes, seria muito maior que a glória do templo de Salomão. Porém, esta visão não se adequa muito. Por quê? Nós vimos no capítulo 1 que uma das principais exortações de Deus contra o povo era de que o povo estava correndo por sua própria causa.
E eles não estavam, em última instância, Deus mostra isso, se preocupando com a glória de Deus. Eles estavam preocupados puramente com a glória material, a glória terrena, o bem-estar das suas casas e a riqueza das suas casas. Deus advertiu isso no capítulo 1 e o povo se arrependeu. Diante desse contexto, faria sentido, aqui no versículo 9, onde Deus está encorajando o povo à reconstrução, faria sentido Deus falar de uma glória material para encorajar o povo? Se ele havia acabado de repreender, o povo por só pensar na glória material, porque agora ele estaria encorajando o povo e dizendo, reconstruam porque a glória material desta casa será maior. Quando a gente analisa o contexto de Ageu, a gente percebe que essa interpretação não é muito adequada. A glória que Deus está falando aqui é a mesma glória do versículo 7. É a glória de Deus. Só que ela é muito maior do que a glória que havia sido experimentada para trás. Por quê? E agora eu quero, como eu disse, eu ia fazer muitas perguntas. Por que a glória da última casa seria maior do que a da primeira? A irmã Ana falou que a glória da segunda casa era a vinda de Cristo. E aí? Vamos pensar com a mente Vamos nos transportar agora, cerca de 2.500 anos para trás, e vamos pensar com a mente das pessoas que receberam essa mensagem. Eles receberam aqui a mensagem de Ageu, estavam lá reconstruindo o templo. Passados alguns meses, ou algum pouco tempo, como a gente já viu, veio a oposição, enviou cartas a Dario para que parasse o templo. Dario vem, envia um decreto e diz, não, saiam daí, deixem eles reconstruir e mandem os tributos da região para a reconstrução do templo. Tudo bem. Diante disso, nós, como recebedores dessa mensagem, a gente entender, eita, Deus de fato abalou as nações, como ele havia dito. Passam-se os anos, o templo termina, o templo está pronto. A gente olha para ele e diz, ele não se... Externamente, assim, a estrutura até que parece. Mas em termos de glória, assim, de esplendor, de riqueza, não se parece muito com o templo de Salomão, não. Inclusive, até alguns utensílios do templo de Salomão não estavam presentes aqui. A Arca da Aliança não estava mais no templo de Zorobabel. Havia sido perdida. Outros utensílios também haviam sido perdidos. Então, olhando assim, eu acho que aquela profecia de Deus não se cumpriu muito, não. Lembrando, nós estamos em 516, na verdade, 516 a.C., na mente das pessoas que receberam essa mensagem. Olhando agora, será que Ageu era um falso profeta? Porque Deus disse que a glória seria maior. Mas eu estou olhando aqui para dentro dos meus olhos e eu lembro do de Salomão. Não é maior, não. Diante disso, qual seria o impacto dessa mensagem, então? Das duas, uma. Ou Deus mentiu, e de fato não seria maior, ou ele estava querendo que o povo olhasse para uma outra glória, que não fosse a glória material. Deus mentir, a gente sabe que não é possível. E esse povo sabia que não era possível, porque eles haviam experimentado o cumprimento de todas as promessas do exílio. De todas as promessas de destruição, eles haviam experimentado. Todas as promessas que vocês já viram anteriormente nos profetas menores de destruição, eles haviam experimentado. Então, eles haviam experimentado também a questão
das coisas preciosas das nações vindo. Então, de fato, a possibilidade de Deus mentir não era. Diante disso, só resta uma alternativa. Deus estava querendo fazer com que eles olhassem para uma glória maior. E a glória e o cumprimento dessa passagem se deu de forma plena em Lucas capítulo 2. Vamos abrir Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 41. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 41, diz assim: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Ele está falando aqui de Jesus, e os pais aqui, Maria e José, certo? Quando ele atingiu os 12 anos, ou seja, quando Cristo atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Porém, pensando estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Amém. Aqui está o relato de quando Cristo, ainda criança, entra no templo. Quando Cristo entra no templo, essa promessa de que a glória da segunda casa seria maior se cumpre. Por quê? Porque Cristo, ele é, como o apóstolo João vai dizer no seu evangelho no capítulo 1, ele é a manifestação da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus, como o autor de Hebreus fala. Ele é o Deus encarnado. E João fala que nós vimos a glória do Pai, como do unigênito do Pai. Perdão. Ou seja, quando Cristo, ainda criança, entra no templo, a glória desta segunda casa se torna maior. Porque acabara de entrar ali aquele que é maior do que o templo. Cristo, ele é, como Paulo fala em Colossenses, e o irmão Neto falou, e o presbítero Neto falou domingo, nele habita toda a plenitude da divindade. Ele é maior que o templo. E ele diz isso para os fariseus. Em Mateus capítulo 12, na discussão sobre o sábado, Jesus diz que aqui está quem é maior do que o templo. Então, quando Jesus entra no templo, a glória de Deus, de fato, é manifestada fisicamente. Não mais. Por isso que eu disse que esta glória do versículo 9, ela era a glória de Deus, como mencionado no versículo 7, só que ela era maior do que eles tinham experimentado até então. Por quê? Porque no tabernáculo, no templo de Salomão, aqui na dedicação de Zorobabel mais para frente, a glória que eles experimentavam era uma teofania. A partir do momento que era uma manifestação física da glória de Deus na nuvem, só que a partir do momento que Cristo entra no templo, ali está a glória de Deus de fato, fisicamente, presencialmente. Então, quando Deus diz que a glória da segunda casa seria maior que a primeira, é porque nesta segunda casa, a glória dele seria manifestada de uma presença indescritivelmente maior do que havia sido até então na primeira casa. Porque o próprio Deus fisicamente adentraria naquele lugar. Então, de fato, a glória da segunda casa foi maior. Não porque Herodes triplicou quase
dobrou o tamanho do templo, perdão. Mas porque nesta segunda casa, o próprio Senhor da Glória iria de entrar nela presencialmente, fisicamente. Todavia, isso é para o contexto de Ageu, certo? Para nós hoje tem uma aplicação ainda mais sublime. Eu vou trazer, isso já é uma aplicação, certo? A gente vai ver as aplicações mais na frente, mas eu vou trazer para cá porque a gente pega o fio da meada do pensamento. Vamos para João, Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. A partir do verso 13. João, Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 13, diz assim: Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito uma azorraga de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Até aqui. Os versos 21 e 22, quando João escreveu o Evangelho, já é João falando depois de entender de fato o que Jesus tinha dito. Porque o verso 21 diz: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Ou seja, os versos 21 e 22 já são João, quando ele está escrevendo, ele não... Precisamos lembrar que os evangelhos eles não foram escritos ao vivo, certo? Não é como se Jesus estivesse falando e João escrevendo aqui. Isso ocorreu depois de um tempo. Então, aqui, os versos 21 e 22 já é João falando aos seus leitores do Evangelho, interpretando o que Cristo havia dito. A situação aqui, como nós já lemos, é a purificação do templo. E os judeus olham para Cristo e falam: espera aí, com que autoridade você está fazendo isso? E Cristo diz, eles perguntam: que sinal você nos dá para mostrar sua autoridade? Ou seja, qual é o sinal, qual é a maravilha que você operou, que você vai fazer para mostrar que de fato você tem a autoridade necessária para limpar o templo, para fazer isso aí que você fez? E Jesus faz um teste com eles: destrua este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Os judeus, normalmente, eles não entendem aquilo. Eles dizem: espera aí, esse templo passou 46 anos para ser construído. E ele foi terminado ainda depois de Jesus. A maior parte da estrutura já estava pronta, só que o acabamento final mesmo se deu ainda depois de Jesus. Mas esse templo demorou 46 anos para ser reconstruído. Como é que você em 3 dias vai reconstruir? E aí João explica que Cristo estava falando do seu santuário. Ele está dizendo, do seu corpo, perdão. E Cristo está dizendo: destruam este corpo, destruam, me matem, e em 3 dias eu reconstruirei. Baseado nisso, vocês vão ver que eu de fato tenho a autoridade necessária para purificar o templo. E como nós sabemos da história, Cristo, destruíram o seu corpo, mataram ele morreu, só que ao 3º dia ele ressuscitou. E ele, com a sua ressurreição, ele de fato comprovou que ele tinha a autoridade que todo mundo pensava que ele não tinha. Só que eu estava falando que para nós hoje, essa aplicação da glória da segunda casa é ainda maior. Por quê?
Porque hoje nós não temos mais um templo nos moldes dos dias de Ageu. Porque nos moldes dos dias de Ageu, como nós vimos na introdução, o objetivo do templo era simbolizar, era um símbolo da presença de Deus no povo. Deus estava com o povo. Quando Cristo vem, o próprio Deus encarnado, ele diz que o templo é o seu corpo, como nós acabamos de ler. Ele é o templo, o corpo dele é o templo. E nós, pela leitura do Novo Testamento, nós sabemos que agora nós estamos no corpo de Cristo. Nós estamos no templo. O próprio Deus habita em nós, através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, agora, para os nossos dias, já que estamos em Cristo, não há mais a necessidade de um templo para representar a presença de Deus. Nós não temos mais essa necessidade. Porque agora em Cristo, nós já estamos no templo continuamente. Aí, agora, com toda certeza, alguém poderia perguntar: então você está dizendo que não precisa de igreja? Quando eu falo de templo, não é templo, essas paredes não é o templo da igreja não, certo? Eu estou falando de templo nos moldes de Ageu, nos moldes da antiga aliança, que representava simbolicamente a presença de Deus. Só que a igreja, ela é necessária porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. Se eu não faço questão de estar na igreja, eu não faço questão de estar no corpo. Então, para mim, tanto faz, estar no corpo ou não estar no corpo. É isso que o sentido de desigrejado significa. Desigrejado, isso não é correto não, diante da Bíblia não. Certo? Isso é uma deturpação total do... Porque se a igreja é o corpo de Cristo, genuinamente, e eu me considero um desigrejado, eu me considero fora da igreja, então eu me considero fora do corpo. Então, só que, novamente, só que para nós essa glória é ainda maior. Por quê? Porque na época ali de Jesus, eles olhavam Jesus, eles viam, como João diz, a glória do unigênito do Pai, ele mostrava isso. Só que hoje, irmãos, hoje a gente não olha para algo externo vendo, não. A gente tem isso em nós, nós podemos desfrutar disso, porque o Espírito Santo habita em nós. Depois de Cristo, a gente não precisa mais o templo ele não tem aquele papel do ponto de encontro, porque agora, como Jesus diz, ore na sua casa em secreto e o teu Pai te recompensará em secreto. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote, nós não precisamos mais de um sacrifício, nós não precisamos mais de um véu, nós não precisamos mais daquela estrutura do templo, porque Cristo, como Paulo fala em Colossenses, Cristo é a realidade. Estas coisas eram sombra do que havia de vir. Quando Cristo veio, Ele é a realidade. A gente não precisa mais ficar tentando para as sombras. A gente já tem a realidade. Por que a gente vai buscar qualquer outra coisa que não seja a realidade? Quando a gente já tem ela, a gente já tem acesso a ela. Cristo já veio. E outro ponto, o próprio Cristo, como nós falamos, é o templo supremo. A igreja de Cristo, como seu corpo, a igreja genuína de Cristo é o templo. É por meio da igreja que os descrentes ouvem a mensagem do Evangelho e possuem esse encontro com Deus. O templo também tem esse objetivo. O templo, ele cumpria esse objetivo de fazer com que os povos que desejassem adorar a Deus viessem, eles precisavam passar por um ritual de purificação, claro, mas eles viessem e adorassem a Deus. Então o templo tinha esse papel de um ponto de encontro, uma ligação de Deus e o seu povo com o mundo ao seu redor. A igreja também tem isso, porque é através da igreja, através do corpo de Cristo, que a mensagem do Evangelho é anunciada e os povos descrentes que não conhecem a Deus vêm até Deus através da igreja, do corpo de Cristo. Certo? Lucas. Amém. E
é importante a gente observar isso aí, porque quando Paulo está escrevendo aos Efésios, ele vai falar dos benefícios e ele vai falar também da responsabilidade da igreja. Primeiro, no capítulo 2, ele vai dizer que esse povo, os gentios, eles estavam longe e agora eles foram trazidos para perto, né? No verso de número 12. Ele diz que esse povo estavam sem Deus e sem esperança. No verso de número 22, ele vai dizer que, do capítulo 2, ele vai dizer: no qual vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E aí é onde está a responsabilidade da igreja. Porque esse templo agora, né, essa glória que habita dentro de cada um cristão, é uma grande responsabilidade de mostrar isso aí, né? Como você disse, nós agora como igreja mostramos ao mundo ou aos desigrejados que essa glória que foi prometida lá no passado, que seria maior, agora habita dentro de cada cristão. Então é uma responsabilidade muito grande. Amém. E só para fazer um comentário, se alguém quiser falar, o irmão o diácono Denberg está com o microfone para levar até vocês, certo? Aí como todo mundo está de máscara, pode compartilhar, certo? Então só fazer esse comentário para esclarecer. Mas é justamente isso que o irmão Denberg falou. Porque através da igreja, Deus ele é anunciado, Deus ele é propagado, Deus ele se torna conhecido daqueles que não conhecem. A glória de Deus é irradiada, certo? Então, a glória da segunda casa, ela foi maior porque o próprio Deus encarnado entrou nela. E aí, foi maior do que qualquer outra coisa que havia sido experimentada ou vivida até então. Porque agora, como João fala, na sua primeira carta, os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram e as nossas mãos tocaram nele, na glória do unigênito do Pai. Amém? E para a gente concluir essa parte do verso 9, antes da gente ir para as aplicações. Amém. Irmã Helena, só para o microfone. Você vai com... É isso que a gente vai falar, que é... Não, mas a senhora pode... Desculpe. Não, sem problema. Amém. A irmã, para o pessoal que está em casa, a irmã Eulina falou que o complemento do versículo 9 é: e neste lugar darei a paz. Neste lugar darei a paz. E a irmã Helena falou sobre a paz que excede todo entendimento. Então, a glória viria maior do que qualquer outra coisa experimentada antes. Viria, encheria esta última casa. E nesta última casa ele daria a paz. Que paz? A paz, no contexto dos judeus, ela representava mais do que a ausência de conflito. Ela tem também uma conotação de prosperidade e um sentimento de bem-estar. Não é simplesmente você não ter conflito, mas é você ter uma prosperidade, o bem-estar, a vida abundante, se a gente fosse resumir. A paz tem esse sentido de vida abundante. E Deus está dizendo que nesta segunda casa Ele daria a paz. Novamente, como a irmã Eulina falou, isso se cumpriu em Cristo. Porque em Cristo nós temos acesso a essa vida abundante. Cristo diz que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É esse sentido de paz, shalom no hebraico aqui, que
tem aqui em Ageu 2:9. Então, esse versículo 9, o objetivo dele era que, como é que está relacionado com o encorajamento ali da época? Porque Deus está dizendo, reconstruam, porque é nessa casa que eu vou manifestar a minha glória de uma forma que nunca, jamais foi manifestada anteriormente. É nesta casa que eu darei a paz a vocês, a paz abundante. Então é isso que vocês devem buscar. Não fiquem se atentando para as estruturas externas, materiais, não. Fiquem se atentando para a minha glória, que será maior do que jamais foi demonstrada anteriormente. Certo? Então esse é o encorajamento que Deus traz. Deus diz, não temam, porque eu sou soberano sobre as nações. Não temam, porque eu sou o Senhor do ouro e da prata. Não temam, porque nesta casa eu manifestarei a minha glória de forma muito mais excelsa do que jamais foi antes. Não temam, porque nesta casa eu darei a paz. Amém. 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 Glória a Deus. O pessoal que está em casa, a irmã Elina falou sobre o seu próprio testemunho, que muitas pessoas, quando viam ela passando por muitas doenças e tribulações, não entendiam porque ela ainda tinha paz. E ela falou que essa paz é justamente isso que Deus falou, é independente das circunstâncias externas, né, as circunstâncias presentes. É, de fato, a paz que excede, como é que vai entender? Excede o entendimento, né? Então, diante disso, nós temos algumas aplicações breves desse encorajamento. A primeira delas é, cuidado ao olhar para o passado. O povo da época de Ageu estava olhando para o passado, principalmente para o tempo de Salomão, e ao olhar para o passado e olhar para o presente, eles comparavam e disseram, não está bom não, isso aqui nunca que vai ser a mesma coisa. E isso também é um pensamento que percorre muito da igreja hoje. A gente lê muito sobre os avivamentos que Deus fez no passado, os grandes pregadores que Deus levantou, e aí é muito comum ouvir que, assim, lê o que Deus fez no passado e olha para hoje e fica desanimado porque Deus não está fazendo da mesma forma, Deus não está fazendo da mesma maneira. Só que o objetivo de olhar para o passado, e Deus repreendeu o povo sobre isso aqui, não é desanimar, é encorajar. A gente não deve ler os relatos dos grandes avivamentos do passado e ficar desanimado porque hoje a gente não está experimentando essa realidade. A gente tem que fazer o contrário, a gente tem que se animar e orar. Deixa eu reconstruir minha frase. A gente tem que lamentar porque não estamos vivenciando isso, mas não ficar de pernas cruzadas, de braços cruzados, perdão, mas orar a Deus para que Deus faça de forma como Ele já fez no passado. Então, cuidado ao olhar para trás e ficar lendo e relendo muitas coisas do passado e olhar para o presente e dizer, não vale a pena não. Até um dos comentaristas que eu estava lendo, ele fala assim, alguns dizem, por que tentar? Não podemos igualar as tarefas tão grandes do passado, então para que tentar? Para que fazer? Só que esse não deve ser o pensamento que a gente deve ter. A gente não deve ter esse pensamento, a gente deve ter sempre o pensamento de, se Deus fez algo no passado, Ele é o mesmo Deus, então Ele pode fazer hoje. Então vamos buscá-lo para fazer hoje, como o pastor Hamilton muitas vezes prega. Se
Deus fez curas e milagres no passado, Ele também pode fazer hoje. A questão é, a gente vai olhar para o passado e ficar só, como era bom antigamente, como era bom 10 anos atrás, 30, 50 anos, 100 anos atrás, e não fazer nada hoje? A gente tem que agir, a gente tem que cuidado ao olhar para trás, certo? Cuidado ao meditar sobre o passado. Maulina. Amém. Alguém falou? Tá. A gente também tem que entender que a gente também está inserido no plano de Deus para o tempo, né? Então, o livro de Apocalipse relata que nos últimos dias o amor de Cristo fala em Mateus, né, que o amor de muitos esfriará, e nós vemos no livro de Apocalipse que mesmo diante da manifestação de sinais de Deus, à medida que a volta de Cristo se aproxima, mais ainda o povo vai ficar de dura serviço e rejeitando a mensagem do Evangelho. Então, a gente também tem que entender isso. Só que a gente não pode ficar parado. A gente tem que entender que possa ser que seja o propósito de Deus e que, de fato, a gente esteja, como o irmão Diogo falou, mas como o Diogo falou na devocional, nós estejamos na geração que vai vivenciar o retorno de Cristo e, de fato, a gente não vai ter mais tantos avivamentos. Mas, mesmo assim, isso não isenta. O livro do Apocalipse mostra, do início ao fim, mesmo diante da tribulação, a igreja continua fazendo o seu papel de pregar o Evangelho. Então, nós não estamos isentos de trabalhar para Deus, porque no passado foi mais glorioso e hoje não é. Não, nós temos que olhar para o passado com cuidado e com cautela. Segunda aplicação é que nós precisamos olhar para essa mensagem aqui de Deus, ser forte, trabalhar e não temais. Por causa do tempo, eu vou ler só o texto de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Último verso, verso 58. Como o verso 58 é uma conclusão, a gente vai ler o 56 a partir do 56, certo? 1 Coríntios 15, 56 diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, dentro dessa realidade, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Sejam fortes, trabalhem e não temam. Sede firmes, sejam fortes, inabaláveis, não temam. Sempre abundantes na obra, trabalhem. É isso que Paulo está dizendo. Em Cristo, hoje que nós estamos em Cristo, nenhum do nosso trabalho é vão. Deus não, como eu mencionei rapidamente no final da aula da semana passada, mas eu queria falar mais hoje. Deus não vai nos dar 10 horas a mais do nosso dia porque a gente está servindo na igreja. Não, Deus, mas como se a gente fosse fazer aquela oração. Retrocede aí 10 graus no sol, só para eu ter um tempinho, porque eu dediquei lá na igreja, né? Então, não, Deus não vai fazer isso. Mas ainda assim, a Bíblia nos diz que é incomparavelmente melhor dedicarmos tempo e esforço na obra do Senhor. Então a gente precisa, é até um ditado popular. É um ditado popular. Quem não tem tempo para nada, quem tem tempo para tudo não tem tempo para nada. E quem não tem tempo para nada, arruma tempo para tudo. Certo? Me explicaram, né, que a lição do ditado é: se você fica dizendo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, você está perdendo tempo com outras coisas. E se você diz, eu estou com pouco tempo, mas eu vou fazer, então você arruma tempo para fazer aquilo. Nós sempre temos que colocar, desde o início a gente está vendo isso, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar.
Deus está conosco. Nós falamos sobre isso muito na semana passada, certo? E por causa disso eu queria focar nessas duas últimas. Dentro de pouco tempo, o livro de Hebreus, capítulo 12, vai falar. Dentro de pouco tempo, Deus, o autor de Hebreus vai usar exatamente esse texto aqui do capítulo 2 de Ageu. Dentro de pouco tempo, Deus novamente irá abalar todas as coisas. Hebreus 12, a partir do 27, diz assim... a partir do 25. Hebreus 12, 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, conclusão, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O autor de Hebreus vai utilizar esse texto de Ageu capítulo 2, versículo 7, e vai dizer que no final dos tempos, Deus irá abalar novamente a terra e o céu. Só que este abalo final vai ser o último, vai ser de uma vez por todas, porque este abalo final ele tem um objetivo. Ele vai abalar toda a terra, todos os céus. E o objetivo disso é que todas aquelas coisas que se abalam, desapareçam. Fique somente aquilo que é inabalável. O que é inabalável? O autor diz, o reino de Deus em Cristo. Ou seja, nós estamos vivenciando isso. Nós estamos nesse reino. Então, a conclusão que nós tiramos a respeito daquela mensagem de Ageu 2,7 é a mesma que o autor de Hebreus tirou. Diante do fato de que nós recebemos um reino inabalável, o que é que nós temos que fazer? Reter a graça. Porque através dela nós devemos servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Trabalhar e servir a Deus. Nós temos esse reino inabalável da parte de Deus. E a última aplicação é que... Só um instante, Pedro. Pronto. Como nós falamos sobre a criação, a Deus pertencem todas as coisas. Então ele administra da forma como Ele deseja. Porque Ele é o Criador, Ele é o dono de todas as coisas. Só que eu queria me ater mais nessa última, para a gente encerrar. A glória da última casa, como eu já falei, nós já desfrutamos dela. Nós não temos, porque isso é muito comum. É muito comum a gente ouvir hoje, para qualquer contexto que você imaginar. Alguém vai falar, a glória da segunda casa é maior que a primeira. Digamos, quando a gente era na casinha, veio para cá. Muita gente deve ter falado, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Ou então, o irmão mora, a casa está numa situação muito ok, não, o irmão vai fazer uma reforma. Aí chega lá, eita irmão, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Nós já estamos na glória da segunda casa. Nós já estamos desfrutando dessa glória da última casa. Como nós cantamos naquela canção, O Escravo da Graça. Que a glória da última casa encha esta casa, tua habitação. Nós já desfrutamos disso, irmãos. Então, não tem para que a gente ficar... para qualquer coisa que a gente vai fazer, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Isso é teologia da prosperidade. Isso é o que os teólogos da prosperidade usam para, muitas vezes, para que o povo contribua para alguma coisa que eles desejam. Nós já desfrutamos da glória da última casa. Nós já desfrutamos dessa glória prometida que é Cristo. A única glória maior que a gente vai desfrutar, e é para isso que a gente deve olhar, é na Nova Jerusalém. Porque essa é a parte que eu queria me atentar mais.
Na visão da Nova Jerusalém, lá em Apocalipse, João diz que de toda a cidade, ele não viu nenhum templo na cidade. E ele diz por quê? Porque, Apocalipse 21, versículo 22, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Na Nova Jerusalém a gente não vai precisar de templo, porque Deus estará lá presencialmente. E é interessante porque quando João descreve as medidas da Nova Jerusalém, ele descreve um cubo perfeito. E só há um lugar em toda a Bíblia que possui a dimensão de um cubo perfeito. É o Santo dos Santos, que representava a presença de Deus. Então, a única glória que a gente precisa olhar é para a glória de Deus. A única glória maior que a gente vai experimentar é a glória dessa Nova Jerusalém, quando a gente vai habitar juntamente com Deus, de uma maneira perfeita, completa e eterna. Então, a gente já desfruta dessa glória parcialmente hoje. Só que lá nós vamos desfrutar de uma maneira que é incomparável. E é para isso que a gente deve olhar. A gente já desfruta dessa glória hoje, dessa glória da última casa. Mas lá a gente vai desfrutar de uma forma que a gente não consegue nem imaginar de tão glorioso que é. Então é para essa glória que a gente deve olhar. Venhamos a olhar para a glória da Nova Jerusalém. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa manhã. Obrigado, Pai, porque através do Teu Espírito Santo, Tu nos revela a Tua palavra. Tu mostra, Senhor, o nosso pecado e as nossas transgressões e naquilo que devemos mudar, Senhor. Ó Deus, eu te peço que Tu venha, Senhor, a direcionar os nossos olhos, não para as coisas desta terra, não para os reinos que podem ser abalados, para as riquezas que podem ser abaladas, mas para o reino inabalável que é o Teu, Senhor. Direciona, Senhor, os nossos olhos e as nossas mentes, os nossos esforços, para, Deus, buscar a glória da Nova Jerusalém, a glória definitiva, plena, aquela que nós desfrutaremos e viveremos por toda a eternidade, Senhor. Que esta certeza venha nos direcionar, Senhor, em toda boa obra, para que venhamos a viver, Senhor, de uma maneira que Te agrada. Em nome de Jesus, amém.